Então, pessoal, nessa aula aqui a gente vai trabalhar sobre com congelar painéis. Pode ser bem útil na hora de vocês usarem na planilha. Então, vamos lá. Mostrando aqui a planilha, a gente tem uma aba menu e uma aba clientes, cada uma com um botão para navegar entre as abas. Então, é fácil a gente ficar mudando. E como é que funciona congelar painéis? Qual o objetivo, na verdade? A gente poder ter uma parte fixa da nossa planilha que nunca vai sair da nossa visão. Então, por exemplo, pode ser interessante eu congelar essas duas colunas, pode ser interessante eu congelar essas linhas aqui. No nosso caso, vai ser interessante a gente congelar essas linhas aqui. Por quê? Porque a gente vai ter sempre na nossa visão esse botão menu e a gente vai ter sempre a parte de identificação com a nossa aba e tal. Então vai funcionar meio que como uma barra de navegação. O congelar painéis ele vai permitir, quando eu fizer esse scroll aqui, que aquela parte continue aqui em cima. Que os meus dados vão continuar rolando, vão continuar mudando, mas aquela barra de navegação continua em cima. Como é que a gente faz isso? Você vem na guia Exibição e aqui você vai ter congelar painéis. E como é que ele funciona? A gente seleciona uma célula e ele vai congelar, repara. Se vocês olharem aqui a imagem que ele faz, por exemplo, essa célula aqui mais escura é a célula selecionada. Então ele vai congelar tudo que tiver, todas as linhas que estiverem acima da célula selecionada e todas as colunas que estiverem à esquerda da célula selecionada. Então, por exemplo, se eu colocar para essa linha aqui selecionada, e agora eu congelo painéis. Repara que vocês veem aqui agora tem esses traços aqui um pouco mais fortes. E o que isso faz? Agora, se eu descer a minha planilha, repara, a minha barra de navegação continua lá. E se eu chegar a minha planilha para a direita, essa parte de cliente continua, ela não mexe. Repara que só a parte do meu botão está andando. Por quê? Porque ela está congelado dessa coluna para lá. Que eu estava com essa célula aqui selecionada. Para descongelar, só você clicar e descongelar, que ele volta ao normal. Você tem opções já padrões, que são congelar a linha superior e congelar a primeira coluna. Então, eu posso congelar só a primeira linha, e repara que só a primeira linha vai ficar ali. Ou só a primeira coluna. E aí agora quando eu andar para o lado, a minha primeira coluna vai continuar ali. Como o meu objetivo é deixar essa parte de barra de navegação aqui congelada, então eu vou vir aqui, no nosso congelar painéis, descongelar. Selecionar essa célula aqui 7A, por quê? Porque aí eu não congelo nenhuma coluna, para mim não é interessante congelar nenhuma coluna, e congelar painéis. Repara que essas linhas todas aqui estão congeladas. E agora eu venho aqui, desço na minha planilha, e repara que eu continuo sempre com o meu cabeçalho da planilha, com a minha barra de navegação, eu posso navegar aqui tranquilamente. Então é isso. Sei que essa aula foi simples, mas são informações legais da gente saber. Valeu e até a próxima aula. E agora falando da parte de comentários. O que é um comentário? É uma informação, uma observação que você coloca em alguma célula para dizer alguma coisa para o seu usuário, ou um modo de utilização, ou alguma informação que seja importante ele saber. Então, você vem aqui em revisão, coloca novo comentário. Então, por exemplo, eu vou colocar nessa nossa célula aqui de nome mesmo, vou inserir o nome no comentário, e aí repara, por padrão, aparece o nome do seu usuário do computador. Então, se você olhar aqui, é o nome do usuário. Então, quando vocês colocarem, vai aparecer o nome de vocês. E aqui você pode colocar um comentário. Então, assim, por exemplo, aqui devem ser cadastrados os nomes das pessoas que estão participando da pesquisa. Digamos que eu fiz uma pesquisa, estou montando uma planilha para essa minha pesquisa. E aí você pode aumentar o tamanho, você pode colocar o comentário em outro lugar, por exemplo, posso colocar o comentário aqui fora. E aí esse comentário você também pode dar, vamos ver aqui, editar comentário. Você pode também fazer algumas formatações com eles. Então você pode vir aqui formatar comentário, e aí você pode formatar a letra, alinhamento, cor, enfim. Mas eu vou deixar esse comentário normalmente, não vou mexer muito nele não. Então, por exemplo, uma outra utilidade importante desse comentário é a gente vir, por exemplo, aqui na nossa linha de baixo, vai que alguém tem que inserir algum outro valor aqui, e a gente coloca aqui, nessa célula aqui mais para o lado, passe o cursor
na célula. Ler o comentário. Trazer até aqui um pouco mais para o lado. E eu vou vir aqui. Opa, e vou mesclar essa nossa célula. E vou colocar um comentário nela. Então, vem aqui em revisão, novo comentário. E aí esse comentário vai me ensinar a inserir mais dados na planilha. Então, se o usuário não souber como trabalhar com tabela, aí eu coloco aqui. Para inserir um novo valor na tabela, basta começar a cadastrar as informações da pessoa, primeira linha abaixo da tabela. Eu vou aumentar aqui a nossa caixa para ter certeza que vai caber o nosso comentário. E agora, quando passar o mouse aqui em cima, ele vê o nosso comentário. E quando essa planilha for para o computador de outra pessoa, vai aparecer o comentário e vai estar o nome da pessoa que fez o comentário. Então, isso pode ser interessante para se mais de uma pessoa estiver trabalhando em cima da mesma planilha, ou para se você for fazer uma planilha e mandar essa planilha para alguma outra pessoa para mexer nela, vai ter ali um comentário seu e a pessoa vai saber que foi você que fez aquele comentário. Então se você estiver analisando, por exemplo, se você estiver analisando esses dados aqui, você pode colocar um comentário aqui do lado assim, observação. Você tem uma coluna aqui de observações. Observações. E aí aqui você tem alguma observação e você vem aqui e coloca um comentário. Seria comentário dizendo: essa foi a última linha que analisei. E aí quando essa outra pessoa abrir a planilha, ela vê a sua observação. Essa foi a última linha que você analisou. Então eu vou começar a partir da linha de baixo. E se você quiser ver simplesmente os comentários que estão inseridos na planilha, você pode clicar aqui em mostrar todos os comentários. E aí todos eles vão ficar abertos. Vamos ver, vou dar scroll aqui. Todos eles estão abertos. Ou então você pode vir aqui e ficar passando os comentários. O próximo. E aqui, esse aqui é o último. É o primeiro, segundo, o último. E você pode ficar navegando aqui entre os comentários. Então, por essa aula a gente vai ficar por aqui. Valeu e até a próxima aula. Nessa aula a gente vai tratar sobre a parte de proteção da planilha. Eu particularmente considero uma parte bem importante, porque quando você monta uma planilha, você pensa sempre no usuário dela. E esse usuário não necessariamente ele vai saber o que você fez na planilha, o que ele pode ou não pode editar. Então, se você tiver alguma fórmula que seja importante, que ele não possa deletar essa fórmula, é altamente aconselhável você proteger a planilha. Então, por exemplo, nessa nossa planilha aqui, a gente tem 3 abas. Na nossa aba cliente, a gente tem uma tabela. Então, por exemplo, essas linhas aqui do lado pode ser interessante deixar aberto, porque ele pode querer inserir alguma informação a mais na tabela futuramente. Mas, por exemplo, essa parte de cadastros aqui, essa parte aqui é interessante que fique bloqueada, porque aqui tem uma fórmula de conte valores. E ele pode acabar editando essa fórmula aqui sem querer, ou então deletando ela e depois não saber como voltar. Então é interessante proteger a planilha nesse sentido. Ou então, a gente vê aqui na nossa aba exemplos, tem um gráfico. Pode ser que ele acabe deletando o gráfico. Então, para isso que vai servir a proteção da planilha. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou mostrar onde é que a gente bloqueia a planilha e o que vai acontecer quando a gente bloquear a planilha. Para bloquear a planilha, você vem aqui em revisão, na guia revisão, e clica em proteger a planilha. Aí vai abrir essa caixa, e aí que vai ter esse checkzinho, proteger a planilha e conteúdo de células bloqueadas. E aí fica a seu cargo escolher se vai colocar uma senha ou não. Se você não colocar senha, simplesmente apertar OK, é só ele vir aqui e clicar em desproteger a planilha que ele vai poder fazer tudo de novo. E a planilha vai ficar desprotegida. Se você colocar uma senha, então por exemplo, eu vou colocar a senha 123, vai dar OK. Ele vai pedir para você reinserir a senha, só que você tem que ficar atento porque você não vai poder recuperar, como ele diz aqui nesse aviso de cuidado, e ele também diferencia maiúsculo e minúsculo, então toma cuidado quando você for colocar a senha em relação a isso. Então eu coloquei só o número, não tem problema. Eu dou OK. Agora a planilha está protegida. E se eu vier aqui para desproteger, ele vai pedir a senha, e se eu colocar alguma senha errada, deu OK, ele vai aparecer dizendo que a senha fornecida não está correta. Ok. Então agora vamos ver o que ele fez na planilha quando eu protegi. Eu tenho aqui esses botões aqui com hiperlink. O hiperlink continua funcionando, então ele não bloqueou essa parte, o que é interessante pra gente. Que a gente continua conseguindo navegar. Porém, as células, quando eu tentar
editar as células, ele vai aparecer um aviso desse aqui, ó. Célula ou gráfico que você está tentando alterar está em uma planilha protegida. E repara que o que eu fiz? Eu protegi a planilha. Então essa aba aqui está protegida. Mas se eu chegar nessa aba aqui não está protegida. Então eu vou fazer a mesma coisa. Vou proteger e colocar a mesma senha. 1, 2, 3. Ok. 1, 2, 3. Ok. E fazer a mesma coisa na aba exemplos. 1, 2, 3. Ok. 1, 2, 3. Ok. Você pode proteger a pasta de trabalho. Só que se você reparar, proteger a pasta de trabalho é diferente de você proteger uma planilha. E eu vou mostrar isso aqui. Por exemplo, eu vou desproteger essa aba. Ok, então essa aba eu estou permitindo editar. Agora eu vou proteger minha pasta de trabalho e botar 1, 2, 3 na senha. 1, 2, 3, ok. O que acontece? Minha pasta de trabalho está protegida. Porém, eu consigo editar nessa minha planilha. Então, não significa que quando você clicar em proteger pasta de trabalho, ele vai proteger todas as suas planilhas. Repara, ele dá até uma informação. Ó. Impeça que outras pessoas façam alterações estruturais. Então, você não vai conseguir fazer alterações do tipo inserir uma aba aqui, ele não vai permitir. Se eu tentar excluir essa aba, ele não vai permitir ocultar, entendeu? Então, eu só vou poder ficar navegando entre elas. Então eu vou vir aqui, vou desbloquear a pasta de trabalho, porque no momento isso não vai me interessar. Na verdade, eu vou deixar ela bloqueada, não vai ter problema, não vou precisar deletar nenhuma aba. E agora eu vou vir aqui proteger a planilha. 1, 2, 3. 1, 2, 3. A minha planilha... Ok, agora todas as minhas planilhas estão bloqueadas. E repara que está tudo bloqueado. Eu posso vir aqui e formatar, mas a única coisa que ele vai permitir, o único botão que ele vai me deixar apertar aqui é desproteger a planilha. E você repara que não importa a célula daqui que eu escolha, tudo isso daqui vai ficar bloqueado. Eu posso tentar limpar, eu vou vir aqui no comentário aqui e tentar limpar tudo. Ó. Ele não vai deixar porque está bloqueado. Então, vou colocar aqui, ó. Qualquer coisa que eu tentar fazer, ele não vai me deixar. Localizar, ele vai me deixar localizar normalmente, porque ele não faz nenhuma edição. Por exemplo, vou escrever aqui comente, localizar, ele seleciona minha célula comentário, tá ok. Então, localizar continua funcionando, mas vocês podem ver que eu não consigo nem selecionar a minha imagem. Ó, clique em cima da imagem, não consigo. Eu consigo selecionar minha tabela, mas eu não consigo editar minha tabela, e eu não consigo editar os valores dentro dela. Não consigo selecionar meu gráfico, mas os meus hiperlinks continuam funcionando. Porém, se eu tentar apertar com o botão direito aqui, ó, não funciona. Nem se eu pressionar Ctrl e tentar selecionar a caixa, ele me permite. Então, realmente a minha planilha está inteiramente bloqueada. Nem o filtro aqui eu consigo usar. Então agora eu vou mostrar como que a gente vai fazer para o usuário conseguir continuar usando a planilha mesmo quando a gente bloqueia. E para isso, a gente tem, essa parte aqui de permitir que os usuários editem intervalos. Então vamos desproteger a planilha. 1, 2, 3. E aí a gente vem aqui, ó, permitir que o usuário edite intervalos. E aqui ele vai abrir essa caixa e você vai poder inserir um intervalo em que ele vai poder editar. E você pode dar um nome para esse intervalo. Então eu vou dizer o nome aqui. Tabela frutas. E a minha referência vai ser essa parte daqui. Na verdade eu vou permitir ele editar minha tabela inteira. Você pode colocar uma senha específica para o intervalo, mas não é interessante para mim no caso. E aqui você pode também editar o tipo de permissão, mas isso aqui a gente não vai precisar também colocar não. Então, dá ok. Eu vou aplicar. Ok. Agora eu vou proteger minha planilha de novo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E olha o que vai acontecer. Eu não consigo editar as minhas células fora, mas as células da minha tabela eu consigo editar. Então eu posso colocar aqui 5. Repara que o meu gráfico vai modificar, apesar de eu não poder selecionar o meu gráfico. Então, se eu colocar aqui 10, ele modifica. Então, se eu colocar aqui nesse outro, por exemplo, 100, não repara o que acontece. Então, essa parte de permitir que os usuários editem intervalos vai fazer exatamente isso. Mesmo quando eu bloquear, eu ainda vou poder editar aquele intervalo. Então, eu vou vir agora desproteger minha planilha. E agora a gente vai abrir outras permissões para o usuário. Que permissões são essas? Então, vamos lá. Eu quero permitir que o usuário selecione essa imagem aqui também e mexa com ela. Então eu venho aqui com o botão direito, formatar a imagem, abre aqui essa caixa aqui, a propriedade de tamanho, e vem aqui, ó, propriedades. Repara que tem aqui, ó, bloqueado. E a gente desmarca aqui para a gente poder mexer nele mesmo quando a planilha estiver bloqueada. Agora eu fecho.
Em todos os objetos que você inserir numa planilha no Excel, você vai ter essa parte. Então, isso serve para imagens, serve para formas. Então, vou vir aqui com o botão direito, formatar forma. E aí vem aqui, ó, propriedades. Repara, eu posso bloquear, eu vou deixar o texto desbloqueado. Para se ele quiser mudar o texto do botão, ele pode mudar, mas ele não vai poder mudar. Não vai poder editar o botão. Então, vocês podem reparar que todos os objetos, até o comentário. Então, eu vou vir aqui, ó, editar comentário. Clicar com o botão direito no comentário. Formatar. Proteção. E aí, tirar os dois aqui, ó, deixar o comentário totalmente desbloqueado. Então, até o comentário, todos os objetos eles vão ter essa parte de permissão. E, inclusive nas celas. Então, por exemplo, se eu chegar aqui nessa cela H3, eu vou escrever aqui desbloqueada, para a gente poder saber depois. Desbloqueada. Chegar aqui nela e vou colocar formatar, proteção, a gente vem aqui, ó, bloqueadas. Ok. E agora quando eu proteger minha planilha, 2, 3, 2, 3, ok. Eu vou poder editar essa célula aqui desbloqueada, vocês podem ver. Vou deixar agora bloqueada, tá vendo? Ctrl Z. Vou poder editar o meu comentário. Então, vou vir aqui, ó, editar comentário. Poder editar o comentário. Posso editar o texto. Posso excluir o comentário. Posso dar Ctrl Z. Vou poder editar o texto aqui do meu botão. Então, vim aqui, ó, selecionei o texto. Vou conseguir editar esse texto, mas eu vou deixar menu mesmo. Vou conseguir editar aqui. E já vou conseguir mexer na minha imagem. Vou selecionar a minha imagem e mexer com ela. O meu gráfico, vocês podem ver que eu não liberei ele, então ele continua bloqueado. O meu hiperlink continua funcionando. E repara que nas minhas outras abas, aqui por exemplo, ó, eu não consigo clicar com o botão direito, eu não consigo editar o texto. Então, repara que o que a gente fez aqui é permitir desse objeto. Então, os outros botões, eles continuam formatados da mesma forma, então eles continuam bloqueados. O que é interessante também é que vocês puderam ver quando a gente está protegendo a planilha, eu tenho diversas opções. A princípio, aqui, ó, eu vou permitir que todos os usuários possam selecionar células bloqueadas. Então, o usuário ele só pode selecionar a célula bloqueada. Se eu quiser, eu posso tirar isso daqui, ele nem selecionar as células que estão bloqueadas, ele vai poder. Mas eu deixo ele selecionar, ele só não pode editar. Mas se eu quiser, eu consigo permitir outras coisas. Então, eu consigo permitir que ele formate as células, que ele insira colunas. Porque o default do Excel é que só tem as células bloqueadas e células desbloqueadas aqui. E o resto dele não vai conseguir fazer. Mas eu posso querer permitir que ele insira hiperlinks também. Então vocês puderam ver que a gente pode proteger a planilha de várias formas e permitir ou não alguma atividade específica que a gente queira deixar que o usuário faça de acordo com a forma que a gente construiu a planilha para o usuário. Então por essa aula a gente vai ficar por aqui. Valeu e até a próxima aula.